Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai fazer o capítulo 14, a gente vai fazer até metade, mais ou menos, do capítulo 15, tá? Aí, semana que vem, que é a última aula, a gente vai fazer 15 e 16, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Oh, Deus, esqueci de fazer um negócio. Toda vez que eu esqueço de fazer esse negócio, não consigo salvar a gravação. Cadê? Cadê? Aqui? Achei. Capítulo 14. Estamos falando de segunda revolução industrial. Gostaria que durante essa semana aí, né, ó, já aviso que a atividade avaliativa vai ser capítulo 15 e 16, tá? E gostaria que durante a semana vocês dessem uma lida lá quando a gente estudou a Revolução Industrial também, porque no mapa mental de Revolução Industrial, a primeira, eu acabei colocando algumas informações da segunda e da terceira. E é isso que vai cair agora, entendeu? Aproveita que eu já falei sobre isso antes. E então a gente está falando agora de Revolução Industrial, tá bom? Com todas aquelas mudanças que aconteceram nas formações nacionais, né? Naquelas criações dos países, se estruturando como países independentes, importantes, influentes, né? Com uma economia própria, autônomos, autossuficientes, baseado numa burguesia e não mais na estrutura da nobreza, certo? Peraí, tem um monte de gente entrando ainda. Não mais agora na estrutura da nobreza, como era, mas agora de uma burguesia forte, uma burguesia que garante aqui toda a influência, né? Possível. Eita, o que está acontecendo com o Rafael? Tem tipo 4 vezes ele tentando entrar. E eu aperto OK, ele aparece outro. Então, vocês precisam lembrar, né? A burguesia ela se fortaleceu, a nobreza se enfraqueceu, a burguesia fortalece e cresce economicamente. Cresce o poder de influência, porque apenas as pessoas mais ricas sabiam e poderiam votar. Então, elas votavam em pessoas que garantiam os seus direitos, né? Ou elas mesmas entravam ali na política de acordo com seus direitos. A população pobre, que era a maioria, só estava se ferrando. E ela vai se ferrar bastante ainda. Mas a revolução, né, industrial ela só acontece por esse contexto, né, de dinheiro, de riquezas. Peguem o livro 4, tá? Eu quero que vocês grifem algumas coisas. Mas aí, nesse contexto aqui, né, nós temos a descoberta de novas tecnologias, tá? Deixa eu ver se não falei alguma coisa. A burguesia fortaleceu, as cidades cresceram, né? A população vai começar a sair do campo para a cidade em busca de uma vida melhor, né? Vai ser a primeira vez de fato que vai ter mais gente na cidade do que no campo, tá? Vai criar uma nova classe trabalhadora que é a classe operária ou proletária, tá? Agora a camada social, né, a hierarquia social vai ficar dividida em duas. Burguesia, que são os donos, aqueles que detêm o meio de produção, e proletário, os operários, a classe mais baixa, né, as pessoas que trabalham ali na cidade, tá? Até o início da segunda revolução industrial, eles ainda tinham vários maquinários à base do carvão, né? E essa era a produção de energia para fazer a indústria funcionar. Mas com o tempo eles vão descobrindo outras técnicas e isso vai melhorando, evoluindo e desenvolvendo muito mais rápido a revolução industrial. Vai ser uma revolução a segunda revolução industrial vai ser uma revolução muito rápida, bem mais do que foi a primeira, que foi muito focada na Inglaterra, apenas para a indústria têxtil, a máquina a vapor, né? Aquelas coisas assim, bem que poluem o meio ambiente, etc. Essa aqui não, vai ser bem mais rápido a produção, as novas técnicas elas vão criar durante esse período. Então, eles vão desenvolver técnicas para produção, né? E manuseio do aço, do ferro, do carbono. Vão construir várias máquinas para tornar mais rápido e mais produtivo as indústrias,
Como eu já falei para vocês, eu acho que é impossível você chegar no ensino médio sem ter assistido um filme chamado Tempos Modernos, que é do Charlie Chaplin. Então, eu acho importante vocês assistirem. Se eu não me engano, tem no YouTube. Acho que o menino do 8º ano já me disse que tem no YouTube, da tarde. É que eu tenho o DVD. Eu sou dessas. Tenho coisas antigas. Tenho DVD em casa. E eles vão, então, começar a fortalecer e criar ferrovias para tornar mais rápido o processo de produção e de exportação, né, até. Então, vai ser muito mais rápido. Agora, eles não precisam focar e concentrar apenas numa região, né, as indústrias, já que onde eles tiverem indústrias, onde fortalecer as indústrias financeiramente, né, onde tiver mais mercado consumidor, onde tiver mais gente para produzir, matéria-prima mais barata, então vai ser mais fácil de levar, né, para a área litorânea os produtos que eles vão produzir. Vai se desenvolver o telégrafo eletrônico, né, para comunicação. Vão criar a ideia do telefone, vão criar o telefone. Então, as pessoas mais ricas vão ter telefone. Gente, minha série favorita do mundo todo, eu vejo muita série, mas essa com certeza é a minha favorita. E olha que filme eu não consegui descobrir até hoje qual que é o meu favorito. Downton Abbey. Melhor série porque ela é uma série de época e ela mostra essa transição. As pessoas ainda usando velas, as mulheres de vestido, o meio de comunicação era apenas por tatilografia lá, o telégrafo, né? E conforme o tempo, eles mudando isso, né? Porque eles são uma classe rica, e aí a primeira menina usa calça dentro da casa dela. Desde o primeiro episódio já tem, tipo, os funcionários assim, por que você não ligou a luz? Ah, não sei mexer com isso não. Para que parar de usar a vela? Já funcionava há muito tempo. Então tem toda essa transformação, né? Como as pessoas lidaram com tudo isso. Então por isso eu gosto bastante dessa série. Acho importante vocês assistirem. Aproveita e pega para ver nas séries. Tem no Amazon Prime, tá? Não tem Netflix. Tinha, mas tiraram. Pra variar, né? Novos meios de transporte vão criar, então, bonde elétrico. Não vai ser o único. Nesse processo também, por causa da descoberta do petróleo, eles vão começar a refinar o petróleo para produzir a gasolina. Se agora eles produzem a gasolina, vai fortalecer muito uma outra fase da indústria, que vai ser a indústria automobilística. Gente, é nesse período que começa grandes produções de automóveis. E a maioria das pessoas agora vão ter, pelo menos as classes burguesas ricas, né, vão ter aqui esse processo de ter o seu próprio seu carrinho, né? Todo mundo vai ter seu carro, tá? Facilitando, então, o comércio, deslocamento de pessoas, não só entre a cidade, mas entre países também, porque uma outra coisa que vai se desenvolver bastante nesse período é o processo os navios, né? Eles vão se tornando cada vez mais rápidos. E isso daqui, lembra que a gente falou em história do Brasil? O fortalecimento das imigrações, né? As pessoas chamando os imigrantes europeus para o Brasil. Eles vão estar exatamente nesse contexto aqui europeu, tá? Então, eles vão falar assim, aqui não tá dando muito certo, tem muita gente, então vamos tentar numa outra vida. Em outro lugar que uma boa parte vai para o continente americano. Tá. Diferente da primeira Revolução Industrial, que aconteceu inicialmente apenas na Inglaterra, aqui não. Se expandiu rapidamente em vários países. Então, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, todos esses países já se estruturaram na segunda Revolução Industrial. Gente, se eu falar Segunda Guerra Mundial, ignora. Eu danei que era a Segunda Guerra Mundial, que até eu tive que mudar aqui na aula de ontem, no posição da tarde, porque eu tinha escrito Segunda Guerra Mundial. Tô louquinha, final de ano, né? Indústrias, né, crescendo cada vez mais, não só nesses países que foram os principais, mas em vários outros. Chega os Estados Unidos, por exemplo, chega a China, por exemplo, tá? E com esse contexto de acelerar, né, o processo, a produção, as próprias indústrias, elas vão criar uma espécie de um conglomerado industrial, ou seja, uma estrutura em que elas fizeram algum tipo de união, de junção. E aí nós temos 3 principais, que vocês já estudaram em geografia, isso aqui é só recapitulando, tá? E dentre eles são na página 7, é isso que eu quero que vocês grifem, tá? No livro de vocês, o holding. Ele então, é uma organização em que uma empresa exerce controle sobre outras.
por meio da posse da maioria de suas ações. Um exemplo aqui no Brasil é a JBS. Eu fui procurar ontem, né? Até para falar exemplos no Brasil. Para vocês entenderem, então, a JBS ela comprou várias outras empresas do mesmo setor, né? Ou pelo menos ações, e assim ela controla o lucro dessas empresas, garantindo com que ela tenha mais lucro do que todas as outras, mas de toda forma, ela também vai ter lucro se as outras tiverem, porque ela tem ações, tá? Então, ela comprou aqui uma indústria comprando outras, ou uma empresa comprando outras. Nós temos o trust, né, que é a união de empresas que detêm grande poder no mercado, com o objetivo de levar mais lucro e eliminar a concorrência. Eu fui procurar, e pelo menos o que disse, né, é que eu não sei quais são os viés de contrato, né, desse grupo, mas pelo que eu achei na internet, o exemplo de trust é a Unilever. Provavelmente, se você pegar lá seu shampoo, condicionador, sua margarina, sua maionese, tudo é da Unilever. Então, eles são um conglomerado, né, de empresas que compraram várias delas, não só do mesmo setor, mas de vários setores, com o objetivo de que essa empresa tenha o lucro, né, detenha todo o lucro ali, porque é como se fosse de uma empresa só, tá? Eles também garantem as técnicas para que eles fiquem mais ou menos parecidos. Aí ontem me perguntou, exemplo da Coca-Cola? Pode ser, pode ser. Por exemplo, a Coca-Cola lá no norte, quando eu fui para lá ainda tinha, mas não com tanta frequência como me falaram que era antes. Eu fui para um casamento lá no Pará, há uns 3 anos atrás, e lá eu tomei o Guaraná Jesus. Aqui já tomou o Guaraná Jesus? Que é um Guaraná de tutti-frutti, que ele é rosa pink. Ele é muito rosa, você toma pensando, é produto de limpeza. Mas é muito gostoso, ele é bem doce, é muito gostoso. É menos doce do que a Funada, por exemplo, que apesar de vocês não acharem tão doce, pelo menos quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu estava acostumada com Guaraná Antártica, né? Eu achei muito doce a Funada. No início eu não gostei, hoje em dia eu gosto bastante, mas no início eu não gostei. E lá era muito comum, na verdade todo mundo fala que é muito mais comum as pessoas tomarem Guaraná Jesus do que Coca-Cola, que é tipo a bebida mais vendida no mundo, né, de refrigerante. Acabou que o que a Coca-Cola fez? Comprou essa empresa para garantir com que ela tivesse os lucros e toda a estrutura, né, de como que se fazia o Guaraná Jesus. Ela nem distribuiu para o Brasil, né? Até acha alguns cantos hoje em dia, mas no geral ela ainda é focada muito no norte, porque era lá que dava certo, né? Um outro exemplo, eu não sei aí se é o otaku, eu sou, fui por muito tempo, né? E eu sempre ia em evento de anime, ia de cosplay, essas coisas. E no evento de anime tinha um negocinho muito gostoso, que era um doce japonês, que era um koala. Ele era tinha uma cobertura de tipo um biscoito e ele tinha um recheio de chocolate dentro, que era muito gostoso. O que acontece é que ele fazia tanto sucesso no mundo otaku, né, e no mundo japonês, que a Balduco comprou. Gente, eles mudaram a técnica, mudaram a produção. Hoje em dia eu não tenho o mesmo gosto, eu fico muito triste, porque era meu doce favorito no mundo. E aí a Balduco comprou e não é a mesma coisa. Ah, eu já comi, verdade. Pesquisei quando surgiu a Ford, percebi e compreendi a frase: estude o passado para compreender o agora, estude o presente para supor o futuro. Já comi esse docinho. Vende lá no Pão de Açúcar. Gente, eu não faço ideia de que é o Pão de Açúcar aqui em Campo Grande. Já procurei, não acho. Doce, que doce. Perdi o contexto. A gente está falando sobre indústrias ou empresas que foram compradas, né? Que detêm o poder de uma categoria de mercado. Com o objetivo, então, de eliminar a concorrência. E aí nós temos a próxima, podem grifar todas essas, tá? A gente quer a mais próxima, a próxima, e é a mais fácil, é o cartel. Um acordo entre as empresas do mesmo ramo. Então, por exemplo, se todos vocês aqui vendem garrafinha de água, tá? Todos vocês vendem a mesma garrafinha de água. Digamos que eu cheguei lá na loja do Igor para comprar minha garrafinha de água e na loja do Igor é R$ 70 a garrafinha de água. A mesma garrafinha de água no Natan é 50.
A mesma garrafinha de água no Vinícius é R$ 2. Em quem que vocês acham que eu vou querer comprar? No Vinícius, porque é mais barato, né? Então, para vocês terem uma certa concorrência, o cartel é aquela acordo em que todos vocês fazem, né? Todas as empresas ele fazem, para que o produto saia mais ou menos o mesmo valor. Porque assim, as pessoas vão ter que comprar de um de vocês sem ter muita concorrência. No Brasil é proibido, cartel é monopólio. Aqui nem tá falando monopólio, mas o monopólio é quando uma empresa comprou todas as concorrentes e ela é única. Mas por que é proibido essas coisas? Porque assim não existe livre concorrência. E assim, se todos os. Digamos então que eu quero comprar um estojo e só a Maria Eduarda vende estojo. A Maria Eduarda pode vender estojo a R$ 300. Só ela vai ter. Então é muito mais fácil ela vender a preço que ela quiser, certo? Hoje em dia já tá tão caro. Para mim, isso já é um cartel. Você chega ali no centro, né? Vai ali perto do Shopping Tudo, comprar material de escola. Eu amo material de escola. Acho que é por isso que eu virei professora, aquela. Eu chego ali para comprar material de escola. Quando eu era mais nova, muito o estojo custava R$ 20. Hoje em dia, você acha estojo é de 50, 60, 70, até 100, 120. O estojo, isso aí era a mochila antigamente. Então, é muito difícil achar menos do que isso, né? A não ser que seja aqueles tojinhos bem fininhos, que cabe 3 canetas. Quem que quer 3 canetas? Eu quero 300 canetas. Mas com tudo isso, só para vocês entenderem que no Brasil ele é proibido esse acordo entre as empresas, porque assim, se o Natan ou se o Vinícius coloca R$ 2, todo mundo aqui vai ter que baixar o preço para facilitar com que as pessoas também consigam vender. Isso é livre concorrência, entendeu? O negócio é que essas empresas, né, elas dominavam o mercado, porque elas mandavam em toda a estrutura. Elas influenciavam as leis, tá? Como eu falei, garantindo, né, beneficiando sempre o burguês, né, já que eles não tinham, a população geral não votava, não sabia ler e escrever, não podia votar, né? Então, uma procura de mercado consumidor, porque se a produção acelera, é necessário que mais gente compre, né? E também de matéria-prima. E aí, dentro dessa necessidade de matéria-prima, vai surgir um período colonialista. Vocês lembram, estudaram lá no 7º ano, que a primeira colonização, né, aconteceu Portugal e Espanha, que foram colonizando ali aquelas regiões, dividiu o Brasil, o país, o mundo, né, no meio praticamente. E aí depois começou um processo também da Holanda, França, Inglaterra, tentarem também colonizar, né, vários territórios ali para extração de matéria-prima. Isso acabou, né? Os países se libertaram. A gente estudou isso no ano passado para esse, né? No início desse ano também, quando estudamos Brasil e Américas. E aí nós temos. No passado, né? Eu acho. E aí nós tínhamos Agora nós temos um novo período que fala sobre o capítulo 15, que é o neocolonialismo. Ou seja, é um novo período em que esses países europeus vão ter novas regiões de colonização. E aí eles vão focar na África e na Ásia, em que eles vão extrair toda a matéria-prima que tem nessa região. Muito do que aconteceu na África que refletiu para como a África está hoje, aconteceu por causa desse movimento aqui, neocolonialismo. A gente vai ver daqui a pouco, mas só para vocês entenderem. Então, um novo processo de colonialismo em que os países europeus estão dominando esses territórios africanos e asiáticos, tá? Principalmente a Índia nos países asiáticos. E a sociedade, né? Como eu falei, a burguesia ela cada vez mais só crescia e se fortalecia porque a indústria crescia e assim fortalecia ainda mais seu poder também na política, tá? A industrialização ela fortaleceu os estados nacionais que tinham acabado de se formar, né? Então aqueles países que tinham acabado, estado com letra maiúscula, olha só, né? Esses países que tinham acabado de se formar, eles lutavam com um objetivo em comum, que era fortalecer a economia, né? Então, todos eles se fortaleciam, né? Buscavam trabalho, bancar a indústria para que a indústria se fortalecesse também, para que o país ficasse cada vez mais rico, tá? Ampliando, então, eles decidem, vamos garantir com que esses países que a gente está criando agora, eles sejam países fortes e influentes. Então, se alguém quiser atacar a gente vai ter condições de se defender. Eles vão ampliar o exército e a marinha, tá? Vão também ampliar armamento, vai rolar uma corrida armamentista, em que cada vez mais
Várias dessas indústrias vão ser indústrias bélicas, tá? Criando novos armamentos, metralhadoras mais poderosas, né? E tanques, coisas assim mais poderosas, tá? Já na segunda revolução industrial vai acabar refletindo, né, na terceira e nas próximas guerras. E quando cada vez mais as pessoas, os países estão se estruturando, né, como países industriais, armamentistas, vai surgir aqui uma tensão, os países vão ficar, e se aquele país me atacar? Vou me armar também. Mas ele está se armando, talvez ele queira me atacar, então, sabe uma neura? Então, isso vai surgir na Primeira Guerra Mundial, uma neura danada, mas isso aqui começou aqui, tá? Os países se armando, né? Porque tinha medo de ser atacado. O crescimento urbano vai cada vez mais se fortalecer, porque o maquinário vai começar a substituir, né, o trabalho no campo, e sem o trabalho no campo, a população vai começar a ter que migrar para a cidade em busca de uma melhor condição. E agora as cidades vão se modernizar, vão começar a ter asfalto, algumas cidades vão ter esgoto encanado, então uma questão mais de salubridade, né, que antes não tinha. Então, saneamento básico, vão melhorar as estruturas, né, de escola, de palácios, desculpa, de casas, né? Várias estruturas ali para melhorar o aspecto da cidade. Mas com isso, a cidade vai se tornar mais cara também. E a maioria da população, então, vai ter que ir para favelas ou periferias, né, mais longe aqui do centro. Cidades modernizadas, né, crescimento cada vez mais econômico, as comunicações vão se facilitar, né? Porque tava falando ontem, imagina, gente, você tava apaixonadinho lá, né? Aí você tinha que escrever uma carta para a pessoa, levava quase 4 meses para chegar a carta. Se fosse, como diria Bauman, né, que vocês já devem ter estudado em filosofia, Bauman já teria falado que nos tempos de hoje, na modernidade líquida, em que as coisas são rápidas, em 4 meses você já estava apaixonado por outra pessoa. Daqui que você recebia a carta. E aqui a pessoa podia ligar para você. Olha só que rápido. Então, mudou, né, a forma de comunicação. O mundo foi se tornando cada vez mais curto, né? Com o telefone, principalmente. Nas comunicações, né? As cidades também foram desenvolvendo, foram modernizando. Os estados, eles cada vez estavam mais em direção ao progresso. Com isso tudo, vai surgir os movimentos trabalhistas. A burguesia era a única que se beneficiava disso tudo. Não existiam leis de trabalho, não existiam leis de garantia de direitos para o trabalhador. Então, como a gente falou, né, no início do ano, a população, se a mulher engravidava, ela perdia o emprego. A criança trabalhava desde os 3 anos de idade. Não estudava porque tinha que estar trabalhando, né? A burguesia podia pagar menos se ela quisesse, porque se você não quer, tem quem queira, que precisa mais e vai querer com aquele valor. Lembra que a gente estudou lá no início do ano sobre isso? O período da segunda revolução industrial foi muito mais forte do que a primeira. Então, quero que vocês dêem uma lembrada, né? Como que a gente estudou sobre isso, né? Eu já vi isso hoje de 150. Não, ficou muito caro. Resumo: a história da humanidade em uma frase. Europeu brincando de Deus, a tomada da burguesia influencia a forma como nosso mundo é, com certeza. Pois, como diria Bauman, a nossa sociedade gira em torno do lucro do comércio. Sim, sim. E das relações fluidas. Todas elas. De trabalho, de amizade, de família, de namoro, com as coisas que a gente ama, logo a gente não ama mais, com a mercadoria, né? Por isso é a burguesia que gira. Porque ela faz com que. Você já deve ter estudado isso em filosofia, mas quando a gente fala, por exemplo, em itens, né, de valor, cada vez mais, um celular hoje não dura muito tempo. Logo, logo ele já está ultrapassado. Ó, o meu eu comprei no ano passado, no início do ano passado, se eu não me engano. Ele é um Note 7 da Xiaomi, né? E foi ano passado? Acho que foi. Ou no início do ano passado ou no final do ano retrasado. Acho que já passou do 10, entendeu? E eu tô no 7 ainda. E era super evoluído na época que eu comprei. E ele já tem vários problemas que eu gostaria de ter um outro, principalmente porque ele aquece, fica quente e apaga.
Porque a mercadoria é para durar menos tempo mesmo, né? Meu computador, eu estou usando reserva, porque o meu quebrou semana retrasada. O meu antigo computador durou 5 anos, esse aqui durou 2, nem isso, talvez. Então, é para cada vez mais ser fluido mesmo, de acordo com Bauman, né? Então, vamos voltar aqui. A burguesia, então, se beneficiava da industrialização, a população cada vez mais dependente desse trabalho, já que não tinha outra forma de emprego. As pessoas não tinham como trabalhar no campo mais, não tinha mais estrutura de campo. Então, eles vão precisar do trabalho da indústria, que era o que mais oferecia trabalho, né? Mas lá eles não tinham garantia, não tinha salários dignos, não tinham direitos, as condições eram insalubres, tanto para onde eles trabalhavam, né, em péssimas condições. Eu indico um filme, é que eu acho ele muito forte, principalmente o início, mas existe um filme chamado As Sufragistas. Gente, esse filme, assistam aí nas férias, sei lá, né, tenta cortar umas cenas pesadas, dá para fazer isso. Mas esse é um filme muito interessante porque mostra muito a realidade de segunda Revolução Industrial, muito, muito mesmo. Porque é um período em que a população, as meninas, elas trabalham ali na parte de têxtil, né? São várias mulheres e elas trabalham que nem condenada no trabalho, é humilhada, os chefes dela acham que tem liberdade com ela que não devia. Ela chega em casa e ela sofre ainda, porque a família desestruturada é o único cômodo insalubre, onde o filho dela tá doente, e ali não tem iluminação, não tem ar que entra. Gente, a situação é degradante. E ali mostrar bem como que era a estrutura, né, da Revolução Industrial para a população. Então, essas comunidades, né, elas vão viver na favela, porque não tem dinheiro para morar em um lugar melhor, né? E aqui vai surgir muito forte as ideias socialistas e anarquistas, como uma forma crítica, pesada, né, às condições que os burgueses colocavam ali as pessoas e a própria política, já que a política só garantia o direito da burguesia. Com isso também vai surgir aqui uma luta como, por exemplo, dos sindicatos, né, e do sufrágio, as pessoas que lutavam ali em busca de maior autonomia, né? A luta operária, sem leis, salários baixos, longas jornadas de trabalho, muitas pessoas, né? Então, como a gente falou, se você não quer trabalhar, tem quem queira, tá? Com um preço até menos do que eu tô te pagando. E como as pessoas precisavam, lembra lá no início do ano, quando a gente falou, eu até dei o exemplo assim, acho que era o Rafael, se eu não me engano, eu tinha falado assim, o Rafael tem, sei lá, 5 filhos, aí fulano tem 8, aí não sei o quê, e se um não quer, o Rafael não quer trabalhar a R$ 5 o dia, a R$ 10 o dia, por exemplo, a Maria Luísa vai trabalhar a R$ 5 porque ela tem vários filhos, ela precisa de ajuda, né? Então, tem toda essa estrutura. O homem ganhava pouco, mas a mulher ganhava metade e a criança que trabalhava ganhava menos ainda. Mas então, por isso, eles acabavam preferindo contratar crianças e mulheres porque tinha que pagar menos, né? Então, até para os homens era uma época bem difícil de trabalho. Tá vendo como a mulher trabalhou há muito tempo, gente? Aqui, Revolução Industrial, a mulher tem que trabalhar porque ganha pouco. Muitas pessoas insatisfeitas, né, com esses abusos, começa então uma onda tanto de imigração, principalmente para as Américas, né, como a gente já falou, já que eles já estavam falando, vem aqui trabalhar, tem chance de crescimento, chance de enriquecer. No final nem tinha, mas eles vinham esperando que tivesse, né? Gente, coloca aí o nome no chat, se tiver dúvida, coloca no chat também, por favor. Muitas tá, me perdi. Greves constantes, passeatas, muitas pessoas, né, insatisfeitas com essa situação. Os sindicatos também vão começar essas greves, essas passeatas, em busca de melhorias, né, para a condição das pessoas, tá? E aí começa também forte o pedido de sufrágio. Quem não lembra o que é sufrágio, é o voto universal. Então a ideia que era do sufrágio, né, era universal, em que a população pudesse votar. Porque se a população não vota, as leis são só para os ricos, né? Agora não, eles queriam que a população tivesse direito a votar, porque assim as leis precisariam ser direcionadas também para as camadas mais baixas, né? E como eu falei, a sufragistas, por exemplo, conta a história das mulheres, porque aí os homens vão conseguir, mas as mulheres ainda não, né? E aí vai ter a luta das mulheres em busca da possibilidade do voto, né? Se só os homens podem votar,
as leis também vão ser direcionadas só para eles, né? E aí elas vão ter toda essa estrutura aqui de luta também, tá? Aos poucos vão surgindo leis que garantem os direitos. Por exemplo, primeiro, vão ter escolas, né, nas fábricas para que as crianças estudem um período. Depois, as crianças vão ser proibidas, né? O trabalho infantil vai ser proibido, vai ser diminuída a jornada de trabalho de 18 horas para 12, né? E assim vai. Com o tempo, vai mudando, né, toda essa estrutura. Mas, no meio de tudo isso, um território dá meio que certo ali as revoltas, né? Que vai ser em Paris. A capital de Paris, França, né? Ela vai sediar várias manifestações bem radicais, tá? E aí vai acabar que eles vão acabar instaurando a Comuna de Paris. Gente, comuna é um território de governo autônomo, tá? Então, eles vão se governar ali, se estruturar ali internamente. A ocupação provisória da França pelas forças prussianas, né, na Guerra Franco-Prussiana, que a gente falou no outro capítulo, a monarquia francesa caiu, sendo substituída por uma república. A burguesia francesa se organizou para ocupar o novo governo. Porém, os trabalhadores de Paris também se articularam para diminuir, né, para colocar um governo revolucionário em Paris. A Guarda de Paris ele está fraca, né? Acaba que eles conquistam, a população conquista ali, os socialistas, né? Conquistam a capital, né? Formando sua própria estrutura. O país ficou sob o controle dos trabalhadores, que, influenciados pelas ideias anarquistas socialistas, passaram a organizar um governo igualitário e com propostas revolucionárias. A Comuna de Paris evidenciam os objetivos revolucionários do movimento: igualdade entre os homens e mulheres, diminuição na jornada de trabalho e melhores condições de vida, entre outras propostas que visavam diminuir rapidamente as desigualdades da cidade. Gente, não durou nem um ano, porque era só Paris que eles conquistaram. O resto da França estava ainda do mesmo jeito. Era uma república, né? Acabou que eles se rearticularam, né, os franceses, e acabaram dominando ali. O governo recuperou, né, o controle de Paris. As ideias da Comuna não morreram com o movimento e se tornaram um símbolo importante da luta dos trabalhadores. Gente, finalizamos o capítulo. Alguém ficou com alguma dúvida? Tenho agora o próximo. Eu vou abrir aqui. Capítulo 15, nós estamos agora falando do neocolonialismo, né, que a gente já tinha citado antes. Então, o neocolonialismo, né, tinha o objetivo de investir nas indústrias e em novas tecnologias, né, lá na Europa. Necessidade, então, de matéria-prima e de mercado consumidor, então, pessoas que comprassem essa matéria-prima. A África e a Ásia eram ricos tanto em matéria-prima como em fontes de energia, então eles vão ver uma oportunidade ali de extrair tudo isso, tá? Vai ter um processo, então, de invasão e criação de protetorados. Olha aqui o protetorado, né? Território ou país com aspectos de Estado independente. Então, eles tinham uma estrutura, tinha seu líder, tinha seu governante, sua estrutura política, econômica, etc. Mas ele era meio que protegido pelo país. Vamos dizer, Inglaterra, um dos maiores países que fizeram isso. Se você está acompanhando aí a série, né, do The Crown mesmo, eu terminei ontem a 4ª temporada que eu não tinha visto ainda, achei muito interessante. Acho que a 1ª e a 4ª são a que mais mostram isso, né? Porque é sempre esse período que teoricamente é de transição entre os reis. Ela está falando ali sobre a união, né, da britânica, em que a Inglaterra ela ainda protege todos aqueles territórios africanos. Lembra? Vocês viram isso? Quem assistiu aí? E aí ela tá falando, né, quando a rainha Elizabeth fez o discurso dela, né, um dos últimos episódios, o discurso dela falando que ia proteger com a vida dela todo aquele território, mas na verdade é local de extração, tá? De matéria-prima. Encontra-se sobre autoridade de outro governo. Então, apesar de ser independente, né, eles têm os seus próprios países, a sua própria política, reis, etc., ou presidentes, mas eles ainda estão sob a autoridade de um outro país. O objetivo, então, agora é de crescimento industrial. O primeiro objetivo no colonialismo foi
aquela estrutura de terra é poder, extração de matéria-prima. Aqui é tudo que vai fazer crescer a indústria, tá? E aqui também foi um período de muita influência. Várias formas, né, de influência. Investimento na produção de armas, como eu falei. Mais fácil de atacar o interior do continente, porque antes eles conheciam praticamente só o litoral, né? Desenvolvendo navios e remédios. Com o desenvolvimento dessas novas técnicas e tecnologias, melhorando a medicina, descoberta para medicamentos, por exemplo, como a malária, febre amarela, né? Várias doenças tropicais. Tudo isso fortaleceu e facilitou para que eles fossem mais para o interior do continente, né? A religião também ajudou bastante o processo, porque eles entendiam que, além deles estarem protegendo aquele território, eles também iriam levar o catolicismo, né? Ou a religião cristã ali para essas comunidades que não eram, tá? Então, é também uma forma de pacificar. Acreditavam, então, que a religião era uma forma de melhorar a condição de vida daquelas pessoas. E evoluir sua cultura também, já que eles entendiam como os grupos africanos e asiáticos como pessoas ultrapassadas, né? Não civilizadas. E aí nós temos, né, toda a questão dos europeus, que tentavam expandir, né, europeus na África, tá? E expandir mais para o interior, conheceram aspectos geográficos, então primeiras expedições foram apenas para conhecer, entender o que tinha ali de matéria-prima para que eles pudessem explorar, né? Como que era o território, quem eram os povos, né? Os povos primitivos que eles entendiam como pessoas atrasadas. Amparados, então, no argumento etnocêntrico, começaram a defender a necessidade da presença dos europeus na África para promover uma missão civilizadora entre os nativos. Lembra, eles são primitivos, eles precisam que a gente traga a civilização, né? Transformarem eles em civilizações evoluídas. E isso era o que justificava a dominação, porque eles tinham a religião certa e a cultura certa, e então eles estavam levando isso para as comunidades já daquele território ali. E nesse processo é que vai acontecer a Conferência de Berlim. Muito importante. Já foi estudado em geografia isso com vocês? E a gente volta aqui em vários momentos sobre essa conferência, que foi aquela em que eles sentaram, né, em Berlim e definiram, pegaram o mapa lá e definiram, quem tem mais poder fica com mais território. Os territórios não consideraram questões internas, como se aquelas etnias eram brigadas, se eles eram rivais, se tinha um mato ali ou se tinha rio. Eles dividiram meio que na régua ali quem tem mais poder, né, desses países europeus. Garantir as melhores terras tanto de matéria-prima quanto facilidade ali para extrair, né, e para comércio, tá? Então foram assim que eles dividiram as regiões, sem respeitar os aspectos internos, criaram vários problemas sociais e guerras civis que duram até hoje por causa disso aqui, tá? Por causa da forma como eles dividiram isso, e exploraram, né, e castigaram vários povos que tanto não quiseram a exploração, quanto foram dominados, mas tinham que ser subjugados, não bastava ser dominados, como foi na África do Sul, com o apartheid, que a gente vai estudar depois. Gente, acabamos a aula de hoje, tudo certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Pessoas que colocaram o nome na chamada: Maria Isabel, Vinícius, Eduarda, Mariana, Rafael, Maria Luísa, Igor, Natan.